Como eu passei a me amar mais? Oi, meu nome é Lucila, seja bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco como que foi o meu processo de começar a me amar mais, fortalecer o meu amor próprio. E eu quero deixar claro aqui que foi todo um processo, tá? Tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês. E espero que seja inspiração para vocês, tá? Bom, compartilhando um pouco da minha situação naquela época, né, onde eu comecei a fazer essas mudanças. Então, eu estava com depressão, fiquei 20 anos ali com depressão, né, e aí dentro desse trabalho de sair da depressão, o trabalho de fortalecer o meu amor próprio, começar a me amar mais, foi um movimento muito importante, né, para sair da depressão. E aí eu vou compartilhar como foi o começo, né, desse movimento, que eu ainda estou, né, fortalecendo e construindo, só que eu já estou em outro nível, tá? Então, eu vou deixar aqui sobre quais foram os pontos que eu trabalhei dentro de mim e aí você vê se faz sentido ou não, tá? E como que eu entendo essa parte de fortalecer o amor próprio, né? E como foi para mim, na verdade? Na verdade, foi um movimento de parar de priorizar os outros e eu comecei a me priorizar. Então, eu comecei a ser a pessoa mais importante para mim. Eu comecei a falar mais sim para mim e mais não para os outros. E também como que eu comecei a falar mais sim para mim também, tirando fardos, pesos com relação a crenças, ideias que eu tinha sobre mim mesma, sobre o mundo também, né? Mas foi basicamente ser mais leve comigo e permitir que eu seja eu mesma, tá legal? Bom, vou começar aqui por um dos primeiros pontos, tá? Que foi o de me priorizar, né? Como eu já comentei aqui, então esse movimento de parar de querer ter a aprovação dos outros, né, para me sentir amada, foi ali um dos movimentos que foram muito importantes dentro desse processo, tá? Eu ainda estou trabalhando ainda nele, mas que eu já evolui bastante, tá? Então, quando a gente começa a fazer esse movimento, pelo menos para mim, ele foi bem desafiador, né? Por quê? Quando as pessoas, a gente passa a fazer as coisas pelos outros, para agradar essas pessoas, para elas ficarem bem, e aí, inconsequentemente, a gente ter a aprovação, né, dessas pessoas, a validação, receber o carinho, o amor dessas pessoas, a gente acaba habituando, né, principalmente, né, os nossos familiares, pessoas próximas, a gente acaba habituando as pessoas a receber esse benefício da gente, né? E chegou um momento para mim que, na verdade, acabou ficando meio pesado eu dedicar o meu tempo e a minha energia para os outros e não dedicar o tempo que eu tenho para mim mesma, né? E nesse processo, então, é normal que as pessoas que estejam ali recebendo, né, a sua atenção, elas acabem estranhando, acaba gerando ali situações um pouco desconfortáveis, né? Então, assim, é um movimento que ele é mais desconfortável para fazer, mas que se você não fizer, né, se eu não tivesse feito, eu ficaria preso ali nesse ciclo de querer agradar o outro para que eu recebesse, né, o amor ou a aprovação da outra pessoa. Quando na realidade ajudar o outro é sim legal, mas se isso está sendo um fardo e está pesado para você, isso está te prejudicando em algum nível, isso já não, você já precisa olhar ali de uma forma diferente, porque você já não está mais sentindo tão bem, né? E aí a gente tem que parar, olhar pra gente e a gente precisa inverter o movimento, na verdade. A gente precisa fazer um movimento de eu dedico o tempo que eu tenho e a minha energia para mim, para o meu amor próprio, porque eu preciso ser a pessoa mais amorosa, né, comigo mesma e não os outros. Porque uma coisa que a gente não tem é controle sobre o que os outros vão pensar ou não da gente. A gente pode até criar ali,
mas não é uma relação saudável, né? Pra mim não foi. Pra mim chegou um ponto que não estava saudável ali, começou a não fazer mais sentido. Então eu comecei a mudar esses movimentos, né? De começar a falar mais não para os outros e falar mais sim para mim mesmo. E faz mais sentido, né? Eu não sei para você, mas para mim faz muito mais sentido eu cuidar de mim, que é a minha responsabilidade real e o que eu tenho real poder de mudar é a mim mesma. Então, eu cuido de mim, eu olho para mim e ao estar bem, aí sim eu transbordo, né, esse amor próprio para outras pessoas. Porque como que uma pessoa vai dar para o outro aquilo que ela não tem para ela mesma, né? Então, fica uma reflexão, tá? Para mim, esse movimento ele foi muito importante para começar a exercitar de fato, né, e verdadeiramente o amor próprio, tá? Então, falar mais sim para mim e mais não para os outros, tá? Então, eu inverti, na verdade. Então, pega aquela carência, né? Ao invés de querer que outras pessoas supram essa carência, eu mesmo supro a carência que existe dentro de mim. Entende? Eu sou mais amorosa comigo mesma. E aí eu só dependo da minha escolha de me amar. Não dependo da escolha dos outros, né? E nem acho muito saudável ser dependente assim dos outros, tá? Então, acho que tudo tem limite, claro, mas o que é essencial na nossa vida é nós mesmos. Cada um deve ser ali a pessoa mais importante da sua própria vida, tá? Então, acho que esse é um movimento que, para mim, ele é essencial para que a gente possa, de fato, consolidar o amor próprio, tá? E aí, outro tópico, né? Então, o não julgamento. Para mim, esse foi um dos primeiros movimentos que eu fiz para começar a me amar mais, porque eu era muito crítica com relação a comigo mesma. Vivia me julgando, me criticando. Então, assim, era uma autodestruição muito. Eu tive um período ali que foi muito pesado, né? Então, quando eu comecei a mudar essa forma de enxergar, né? Porque existe uma rigidez, na verdade, sobre como eu tenho que ser, como, sabe, fulano tem que ser, como as coisas têm que ser. Tem um peso no tem que, né? E aí eu comecei a mudar. Comecei a ver que assim, não é assim que as coisas funcionam. Isso é só uma crença de como as coisas precisam funcionar, mas não é a realidade, né? Então, na realidade, as pessoas cometem erros, né? As situações, elas são como elas são, as situações, elas são como elas são ali. E a gente não tem controle sobre as situações, sobre as outras pessoas. A gente precisa compreender como as coisas de fato funcionam. E aí eu comecei a mudar essa minha visão, né? De querer controlar como eu tenho que ser exatamente, sendo que na verdade eu não tenho só essa parte racional e ideal, eu também tenho as minhas emoções, eu tenho toda uma carga histórica da minha própria vida, tenho uma carga histórica dos meus ancestrais que a gente acaba carregando no nosso inconsciente, que a gente acabou não trabalhando, né? Então, existem diversos fatores que fazem com que eu haja como eu ajo ali no dia a dia, muito por outras questões que, assim, às vezes a gente não tem consciência, tá? Então, entender que o normal, na verdade, é isso. E não essa rigidez, porque a gente não é um robô, né? Nós somos seres humanos. E aí, com esse olhar mais flexível, eu comecei a mudar também a forma como eu me olhava para mim. Foi todo um processo também, levou tempo, né? No começo, eu me cobrava, eu não posso me jogar, né? Então, foi toda uma construção mesmo de parar de me julgar. Em consequente, eu também comecei a parar de julgar as outras pessoas,
né? Porque o julgamento em si, ele não é algo que é construtivo. Uma coisa é você ter a consciência sobre o que está acontecendo, sobre o que seria o melhor. Outra coisa é o julgamento, que tem o quê? Um peso emocional e de querer controlar as coisas ou as pessoas, e que na verdade a gente não tem, né? Então, só para a gente diferenciar um pouco do que é o julgamento e do que é ter a consciência das coisas, tá? Então, a diferença é a emoção. Na consciência não existe esse estado emocional, e no julgamento tem esse peso emocional de tem que ser, tá? E aí, parando de me julgar, eu comecei a sentir mais leveza, eu comecei a ser mais leve também com as pessoas, né? E também me ajudou bastante, assim, a diminuir ali aqueles pensamentos recorrentes e repetitivos, tá? Eu fiz uma colinha aqui, gente, não liga não, tá? Outro ponto também é que eu passei a ouvir mais os meus sentimentos. Então, eu, como asiática, a gente não costuma muito ouvir ali o que a gente está sentindo. A gente é muito mais racional, mais prático. E eu também era essa pessoa, né? E aí, num momento onde o meu estado emocional estava assim, super conturbado, eu comecei a sentir essa necessidade de expressar o que eu estava sentindo, né? E não foi tão simples assim, tá? Porque o meu racional falava, não, eu não tenho tempo para isso, tenho que fazer outra coisa. Então foi uma batalha interna até que eu aprendesse a parar, ouvir aquilo que eu estava sentindo, permitir que aquele sentimento existisse, expressasse ele, né? E aí também não era assim, que era na frente de todo mundo, tá? Eu tava ali no meu cantinho, eu tava triste, e aí eu chorava, né? Então era assim, mais pessoal, mais particular ali. E aí eu comecei a permitir, né, que a tristeza, a angústia, a raiva, a frustração existisse ali. E aí eu dava espaço para ele, para sair, né, do meu peito, do meu coração. E aí, uma vez que depois que ele saía, eu também já desligava, falava, pronto, já chorei o que tinha que chorar, já senti a raiva que já saiu, e aí eu pegava e saía para fazer outra coisa, tá? Eu não ficava remoendo e nem alimentando, tá? Porque senão a gente fica ali num looping que também não tem fim, né? Então eu me permiti sentir, mas eu também não era meu foco me fazer de vítima ou ficar naquele looping de sentimentos negativos, né? Então, sempre que eu tinha ali as condições, a estrutura emocional, eu saía desse estado, permitia que saísse, mas eu também já pegava e ia fazer outra coisa para não ficar alimentando, né, o sentimento negativo. É claro que, tá, isso que eu tô comentando com vocês foi um processo que eu aprendi a fazer, né? Como? Na terapia, tá? Porque enquanto eu tava ali, num estado ali, né, mais depressivo, mais triste mesmo, mais denso da depressão, é mais difícil a gente conseguir dar essas viradas de chave. E até porque em alguns momentos da depressão eu não estava necessariamente muito triste, com vontade de chorar, mas eu também não era a pessoa mais feliz. Tá? Então, existem momentos ali específicos onde as emoções querem desabrochar, e aí nesses momentos eu permitia que eles saíssem, né? Porque acho que chorar, gritar também é uma forma de liberar essas emoções. E aí você precisa ver como que funciona para você liberar essas emoções e para extravasar mesmo. Aí uma vez que extravasou, você pega e já, putz, vou fazer outra coisa, né? Então, sei lá, vou assistir um filme legal, eu vou sair para fazer exercício físico, e aí você precisa fazer essas mudanças de foco para se desprender, né, daquele sentimento que foi embora, para a gente não ficar alimentando.
Outro ponto também, o que eu comentei agora há pouco, é fazer as terapias, né? Cuidar ali das minhas feridas. Foi muito importante para que eu pudesse estar num estado, né, emocional melhor. Então eu tinha ali as minhas feridas que estavam abertas, a minha criança, né, que precisava sim ser cuidada, olhada, tá? Então esse processo também foi muito importante para conseguir fechar e dar um novo significado, né? Dar um novo olhar para os traumas e as situações que eu passei ali no passado e poder dar um encerramento mais harmonioso e eu pudesse estar presente na minha vida, né? Porque os traumas e as coisas que a gente viveu no passado muitas vezes faz com que a gente fique preso neles, né? E a gente não consiga viver ali o nosso presente. Então, curar e dar um novo significado, né, para o que eu vivi ali no passado foi extremamente importante para que eu conseguisse viver o meu agora de forma plena e inteira, tá? Então, para mim foi importante fazer as terapias e recomendo, né, para todo mundo aí que tem algum ponto para ser trabalhado, tá? Eu parei ali de ser perfeccionista, tá? Então, eu achava que tudo tinha que ser perfeito, né? Como um asiático. Só que o meu perfeccionismo, o que acontecia? Ele estava ali num lugar onde não estava legal, sabe? Não era construtivo. E eu ficava muito assim, nunca tá bom, nunca é suficiente. Eu ficava num lugar muito assim, depreciativo e de autodestrutivo, sabe? Eu tava sempre insatisfeita, na verdade, né? E aí essa insatisfação causava um peso, sabe? Na forma de eu viver a minha vida, de eu olhar para as coisas, né? E aí eu parei de ser assim tão rígida comigo mesma, né? Porque eu acabava me auto-sabotando, na verdade. Então, como eu queria que as coisas fossem exatamente como eu tinha planejado, eu não me permitia errar, né? Eu não me permitia ser iniciante, né? E aí, quando eu cometia ali algum erro ou algum deslize, aí pronto, eu já acabava com tudo, eu já me achava completamente incompetente, nada funciona, então não vou fazer. Eu era muito radical nesse sentido. E aí isso, enfim, me impediu de conseguir avançar, né, nos meus projetos, nos meus objetivos, porque eu me auto-sabotava, né? Então, o meu perfeccionismo, no meu caso, não foi para não foi para um lugar, para um direcionamento assim construtivo, leve, né? E de construir algo bacana. Foi por um lado mais assim, de autodestruição, de autossabotagem, tá? Então, eu acho que é muito, né? O perfeccionismo ele pode ser, sim, legal, mas desde que a gente dê um direcionamento diferente ali, né, para ele. E aí essa construção que eu tô fazendo nesse momento, sabe? É de fazer as coisas bem feitas, sim, mas com uma intenção mais amorosa, né? E não depreciativa, tá? No meu caso, na época, ela foi para esse lado. E aí, por conta disso que eu aprendi a ser mais flexível comigo, né? Não tem problema a gente errar, cometer algum deslize, tá? E não ser tão rígido, tão 8 e 80, né? Como eu tenho trabalhado, porque não é algo que é saudável, né? Então a gente precisa sim ser flexível, né? Tem um ditado, né, que a gente precisa ser igual um bambu, né? Então tem que ser firme, mas tem que saber ser flexível, tá? Então é nisso que eu tô trabalhando, já melhorei bastante, né? Então já me permito errar, me permito ser iniciante e sou sim flexível comigo e também com os outros, tá? Lembrando que toda mudança que a gente faz com a gente mesmo, a gente acaba fazendo com os outros, então a gente acaba sendo mais leve com as outras pessoas. Eu mesma, eu achava que eu era uma pessoa tranquila, quando na verdade, por ser rígida comigo mesma, eu não tinha consciência de que eu era rígida, não com todo mundo, mas com algumas pessoas
que não tinha um perfil ali diferente, tá? Então, eu passei a ser mais flexível com relação a esse controle de como as coisas têm que ser e parei também de me auto-sabotar graças a essa flexibilidade. Deixa eu ver aqui. Eu parei de me importar com o que os outros pensam de mim, né? Então, isso eu comentei ali no começo do vídeo, mas para mim também foi muito importante eu me desapegar do que as outras pessoas pensam de mim, né? E aí isso também me trouxe muita leveza, tá? Esse foi um exercício que foi uma grande virada de chave assim para mim, que foi através de um livro, né, que se chama Um Novo Mundo, do Eckhart Tolle, onde no livro ele comenta, né, ele faz uma pergunta, na verdade. E se você não se importasse mais com o que os outros pensam? O que acontece com isso e como você se sente, né? Então, nossa, eu senti assim, uma leveza imediata quando eu fiz essa reflexão. E aí, a partir daí, é que eu parei de me importar, né, com o que as outras pessoas pensam, porque a gente não tem controle, tá? Então, não tem como eu controlar o que o outro vai achar ou não de mim, assim como as outras pessoas não têm controle sobre o que eu vou pensar ou sentir, né? E aí, quando eu compreendi isso, eu pensei, gente, não adianta eu querer me importar, né? Nem Jesus agradou todo mundo, então quem sou eu? Tá? E isso pra mim foi muito importante pra me desapegar, assim, sabe, da opinião das outras pessoas. Cada um tem a sua e tá tudo certo. Assim como eu também, né? Eu gosto de alguns, não gosto de outros, então vai ter pessoas que vão gostar de mim, outras que não vão gostar de mim, tá? E a gente precisa aceitar isso, tá? Senão a gente continua sofrendo. Deixa eu ver aqui. No meu processo de autoconhecimento também, eu comecei ali a estudar mais sobre os traumas, como que a nossa personalidade ela é desenvolvida. E aí eu comecei a olhar para as outras pessoas com mais compaixão, né? Que eu comecei a entender que cada pessoa tem a sua história de vida, tem a história, né, dos seus antepassados, também tem a questão de algumas pessoas têm mais facilidades e outras mais dificuldades para processar, né, tudo que elas pensam, sentem, o que elas vivem, né? E assim como eu estou num processo de me respeitar, eu também tenho que respeitar esse espaço dentro das pessoas, tá? E aí quando eu comecei a entender, né, que todo mundo tem algum nível, né, de situação mal resolvida, eu comecei a olhar para as pessoas com mais compaixão, com mais empatia. Então, se tem uma pessoa que é um pouco mais perturbada, eu já entendo que ela provavelmente passou por alguma situação traumática para aquela pessoa e que ela ainda não conseguiu resolver dentro dela, né? E aí tudo mudou, né? De como eu me relaciono, como eu enxergo as pessoas. Então eu consigo ver as outras pessoas com mais leveza, tá? Isso também me ajudou bastante a ter mais, assim, mais flexibilidade, mais amorosidade com relação às outras pessoas, sabe? Como eu enxergo as outras pessoas. Então, isso pra mim foi muito bom, tá? Não criar expectativas também foi outro ponto que foi essencial, né? Pra que eu tivesse justamente essa leveza mesmo, né? De poder construir uma forma de olhar, de viver sem esse peso, né? De que eu preciso atender a determinadas expectativas ou as outras pessoas precisam atender essas minhas expectativas. É mais um peso que, na verdade, é uma ilusão que a gente acaba criando e que, assim, não existe
ninguém tem que atender às nossas expectativas, assim como a gente também não tem que atender às expectativas dos outros, tá? E aí, quando eu tiro esse peso, eu começo a ganhar mais presentes da vida, mais presente das pessoas, tá? Porque ninguém tem obrigação de nada, né? E aí, quando eu entendi isso, eu falei, poxa vida, é verdade. Ninguém tem que. É muito pesado o tem que. Se alguém faz algo por nós, ou se a gente faz algo pelo outro, é por amor. E aí, sem a troca, que é o mais saudável, né? Porque se você faz algo esperando algo em troca, aí você também está criando ali uma frustração, porque pode ser que aquela pessoa não te dê aquilo que você está esperando, né? Então, é algo, um ponto que, pra mim, eu trabalhei e, nossa, fez todo o sentido, assim, pra mim, sabe? É parar de criar essas expectativas. Eu também vivia frustrada, né? Então, eu achava que eu ia receber a todo momento aprovação, que eu ia receber algum benefício, né? Então, e aí, às vezes, as pessoas não davam a devolutiva que a gente esperava, ou na intensidade que a gente espera, sabe? Que elas deveriam nos dar, tá? E outro ponto também foram as afirmações positivas. Então, as afirmações positivas foram essenciais para que eu começasse a construir, tá, uma opinião, um ponto de vista, né, sobre mim mesma, mais positivo, mais amoroso, tá? Então, as afirmações positivas, elas me auxiliaram bastante nesse processo de solidificar o amor próprio que eu tenho dentro de mim. Claro que dentro disso, em conjunto dessas afirmações, tem ali as atividades que eu fazia para me agradar, para me trazer satisfação, para me deixar feliz, mas as afirmações nada mais é do que a gente receber um elogio de nós mesmos, né? Então, o elogio e o reconhecimento, que é o que a gente procura, né? Que é eu, como aquela boazinha que estava procurando a validação das outras pessoas, estava procurando nas outras pessoas, quando na verdade eu mesma posso me dar essa validação, tá? Claro que foi uma construção também, lembrando que eu precisava trabalhar a minha criança interior, trabalhar as minhas feridas, reconhecer, né, dar todo um novo significado para as pessoas e situações que me feriram, e aí eu reconhecer esse amor que existe dentro de mim, tá? Então, assim, foi sim um trabalho de trabalhar os traumas, mas também essa construção de um novo olhar, de uma nova forma de me relacionar comigo mesma. E, poxa, se eu não me reconhecer, né, o amor, a harmonia, a felicidade que existe dentro de mim, quem vai reconhecer? Né? Então a gente precisa começar conosco mesmo. Tá? E aí quando eu transbordo isso, é que as outras pessoas vêm e validam aquilo que eu estou pensando e sentindo. Né? Então, tudo começa quando a gente olha para dentro da gente. Tá? Então, esse processo de me elogiar e de me reconhecer, é você se reconhecer o amor, é você se reconhecer que é capaz. Né? Então, esse movimento ele é extremamente importante para a construção dessa visão. Né? Então, para mim está sendo, eu continuo fazendo essas práticas e, em paralelo, também, além, né, desses afirmações na frente do espelho que eu faço, eu vou até detalhar um pouco mais, porque às vezes as pessoas falam e a gente vê no vídeo e não fica tão claro. Mas quando eu faço uma afirmação, claro que depende um pouco do meu estado emocional, tem dia que tô mais animada, outros nem tanto, assim, mas eu procuro colocar, assim, emoção, sabe, na voz. Então, Lucila, você é amada, você é abençoada. Então, eu começo a falar, assim, cada vez mais intenso, sabe? E aí isso ajuda bastante a elevar a nossa frequência, a fazer com que a gente acredite mais, né, e receba melhor também essas afirmações, para que a gente possa se reconhecer, tá?
E lembrando que se você falar essa afirmação e algo dentro de você falar, mentira, sabe? Se tiver qualquer estranhamento, olha para esse estranhamento. Por quê, né? Por que está existindo essa informação aqui e aí você trabalha ela, né? Então, assim, é algum espaço dentro da gente que, poxa, ainda precisa ser trabalhado para que eu de fato acredite em mim, tá? Então, não pare, não permita que essas vozes negativas aí parem o seu processo. Olhe para elas com amor, acolha elas, porque elas estão querendo dizer alguma coisa que existe dentro de você que precisa de mais amor, de mais cuidado e precisa ser tratado, tá? E aí, um último tópico, né, do processo de auto-amor é fazer coisas que me agradam, é estar com pessoas que me deixam felizes, né? Então é tomar um banho quente, é tomar um chocolate quente no frio, é sair, né, com o marido ou com os amigos, é viver a minha vida, ter experiências felizes que me tragam satisfação, é utilizar a minha criatividade e é tudo aquilo que de fato é verdadeiro, né, construtivo e edificante na minha vida, né? E aí, putz, aí pode ser várias coisas. Pra mim é um pouco disso, né? Eu gosto de que nem ficar no meu cantinho, de ler um livro. Agora eu tô me experimentando criar esses vídeos, né? Que eu preciso usar a minha criatividade, compartilhando um pouco da minha experiência, tendo essa experiência, né? De compartilhar a minha opinião, a minha vivência na internet, dançar, fazer prática de exercício físico, é tudo aquilo que te traz satisfação, te deixa feliz. E aí isso também ajuda muito no nosso processo de amor próprio, porque a gente está vivendo a nossa vida e tendo ali uma felicidade, uma alegria, uma satisfação, sabe? Então isso são coisas construtivas para nós mesmos, tá bom? E bom, as práticas que eu queria compartilhar são essas, né? Então o meu processo ele começou com essas mudanças, né, de como eu me relaciono comigo, como que eu começo a me tratar, e como que isso acaba influenciando, inclusive, na minha relação com as outras pessoas, tá? Espero que você tenha gostado, deixe o seu comentário, coloca aqui o que você faz pra você, que você tá te ajudando aí no seu processo de amor próprio, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!